Olá pessoal, nosso assunto de hoje será hepatite B. Falaremos da hepatite B aguda, da hepatite B crônica, das formas de tratamento e das implicações da hepatite B no carcinoma hepatocelular. A hepatite pelo vírus B é decorrente de um vírus DNA, e aí nós já temos uma repercussão. Normalmente os vírus DNA são vírus que incorporam o patrimônio genético do hospedeiro e por isso mais difíceis de serem tratados, até mesmo considerados incuráveis. A doença tem um período de incubação que varia de 28 a 180 dias, com um período médio de 60 dias. Daí um período longo onde o paciente pode estar contaminado e não manifestar sintomas. Apenas 10 a 15% dos pacientes infectados manifestam sintomas clínicos. 30% dos adultos vão manifestar icterícia, então o sintoma cardinal de uma hepatite aguda só aparece em 30% dos infectados. Há uma forma fulminante que acomete 0,1 a 0,5% dos pacientes e a cronificação representa 5 a 10% dos pacientes, mas 90% na transmissão vertical em neonatos. E importante citar que é uma doença com uma prevenção efetiva, que é a vacina, inclusive fazendo parte do calendário vacinal. São 50 milhões de novos casos ao ano nos Estados Unidos, cerca de 300 mil. 350 milhões de portadores crônicos, e aí a Ásia, a China desequilibra esse percentual, 75% desses portadores estão na Ásia. Nos Estados Unidos, 1,2 milhões, que representa 0,3% da população adulta. Nos Estados Unidos, nós temos cerca de 5 mil mortes ao ano, no mundo 520 mil mortes decorrentes da doença do vírus B. E essa doença representa 20 a 25% de mortes prematuras por cirrose ou por carcinoma hepatocelular. A epidemiologia ela é bastante variável ao longo da geografia do mundo. Vejam que nós temos zonas de alta prevalência, que são essas zonas pintadas em vermelho, onde cerca de mais de 8% da população está acometida, notadamente na Ásia, na região da China e na África. E uma região aqui que pega a Amazônia, parte da Amazônia brasileira, parte da Amazônia continental, a região principalmente da Lábrea. O restante do Brasil é uma zona de endemicidade média, correspondendo de 2 a 8% da população. Então, efetivamente no Brasil, a zona de maior prevalência da doença é a região amazônica. É uma doença que a gente considera a doença dos 4 P's, porque ela é intimamente ligada a fatores socioeconômicos. É uma doença que predomina em presidiários, em confinados, em pobres, em pretos, em prostitutas e indivíduos profissionais do sexo. E a forma de transmissão é bastante variável. Vejam esse gráfico onde há a comparação de forma de transmissão de hepatite B e hepatite C. A gente tem uma forma de transmissão definitiva na hepatite B entre familiares de portadores, uma transmissão profissional, transmissão por lesão por agulha, lesão profissional, usuários de drogas injetáveis, transfusões, hemodiálise. A transmissão oral ela é muito rara. É uma doença sexualmente transmissível, principalmente através do sexo anal ou sexo oral. A transmissão vertical da mãe para o filho, por utilização de piercing, de acupuntura, tatuagem e utilização de cocaína recreacional. A história natural, então, o indivíduo se infecta, tem aquele período de 3 a 6 meses de incubação e se desenvolve um quadro de hepatite B aguda, que pode ser sintomática com icterícia em apenas 1/3 dos casos e assintomática em 2/3 dos casos, pacientes anictéricos. 90 a 95% desses doentes vão evoluir para a cura. Cerca de 1% pode evoluir para uma forma grave fulminante.
e 5 a 10% podem cronificar, a cronificação definida com a persistência do HBsAg por mais de 6 meses. Esses indivíduos que vão cronificar, eles podem ser o que se chama portador crônico assintomático, com uma taxa de evolução para a cura em torno de 2% por ano, ou a hepatite B crônica, onde há uma presença importante de replicação viral. Esses indivíduos com presença importante de replicação viral é que muito provavelmente evoluirão para as complicações mais graves, como a cirrose e o carcinoma hepatocelular. A hepatite B aguda, então, ela pode ser determinada apenas por uma alteração isolada de enzimas hepáticas, naquela forma assintomática, principalmente com uma LT maior do que uma AST. Outras formas de apresentação clínica trazem consigo a presença de icterícia, febre baixa, artralgias, náuseas e dor no hipocôndrio direito. Os marcadores virais são fundamentais para se estabelecer se a doença é aguda, se a doença é crônica, se o indivíduo está imunizado ou mesmo se já está curado. O HBsAg é o marcador de infecção corrente. O anti-HBc IgM é o marcador de infecção aguda. O anti-HBc IgG significa infecção ativa ou passada, já recuperada. O HBeAg significa replicação viral. O anti-HBe significa inatividade da doença e parada de replicação viral. O anti-HBs cura ou imunidade. E se utiliza o HBV-DNA para quantificação da carga viral e da atividade da replicação viral naquele momento. Assim, um paciente com hepatite aguda, ele terá um HBsAg positivo, anti-HBc IgM positivo, porque é de fase aguda. O IgG pode ser positivo ou negativo, dependendo da fase que você pegar. O HBeAg, porque na fase aguda a replicação viral ele é positivo. O anti-HBe é negativo e o anti-HBs negativo. Vejam que a cura da doença é exatamente o contrário. O HBs se torna negativo, o IgM negativo, o IgG continua positivo porque ele representa cicatriz sorológica, o HBe é negativa porque não há mais replicação viral, o anti-E positiva e o anti-HBs também se torna positivo, representando a cura da doença. Duas situações de hepatite crônica, onde o HBsAg é positivo por mais de 6 meses, a hepatite crônica ativa, que é a hepatite crônica com replicação viral, o HBs é positivo, o IgG é positivo porque é crônico, o HBeAg é positivo, mostrando replicação viral. Na hepatite crônica persistente, que é aquela sem replicação viral, o HBs é positivo, o IgG continua positivo, já o HBe é negativa e o anti-HBe é positiva. Vejam que o anti-HBs é negativo nas duas situações, porque é uma doença crônica. O indivíduo vacinado, ele tem todos os marcadores negativos, mostrando que não houve contato com o vírus, apenas o anti-HBs é positivo, porque ele adquiriu de forma passiva pela vacinação. A hepatite B aguda, ela tem algumas formas de apresentação. A primeira forma, e a mais comum, é a infecção leve assintomática. Então você tem uma forma assintomática, onde não há elevação de transaminases ou icterícia, essa é muito difícil de diagnóstico, às vezes o diagnóstico é acidental, e uma forma assintomática com transaminases elevadas, mas sem icterícia. Normalmente você diagnostica também de forma acidental, quando você está fazendo algum tipo de investigação laboratorial. A segunda forma de apresentação é a forma moderada a severa sintomática. E aí nós vamos subdividir. Na primeira forma, onde o doente tem icterícia sem alteração da coagulação. Uma segunda forma já mais grave, onde há icterícia e há algum tipo de coagulopatia, o INR começa a alargar.
E a forma mais severa, que é a fulminante ou a insuficiência hepática aguda pela hepatite B, nós determinamos que há coagulopatia com alargamento do INR acima de 1,5, associada à presença de encefalopatia. E quais são os principais fatores de risco para formas graves? Quais são os pacientes que devem ser vigiados pela possibilidade de formas mais graves? Os pacientes, a idade é um fator de risco. Quanto mais idoso o paciente, maior a possibilidade de formas mais graves. A associação do vírus B com o álcool e a associação do vírus B com drogas ilícitas. Normalmente esses doentes apresentam formas mais graves de doença. Qual a conduta? Como a gente trata uma hepatite B aguda? Na maioria das vezes, as formas leves, que são aquelas assintomáticas ou ictéricas sem maiores sintomas. Apenas uma hidratação, na maioria das vezes por via oral. A dieta é absolutamente livre, não existe recomendação de dieta especial, principalmente aquelas dietas ricas em carboidratos, isso não tem nenhum sentido na prática. O repouso é relativo, o indivíduo deve ficar em casa, mas pode caminhar dentro de casa, pode ter suas atividades domiciliares. E a medicação é absolutamente sintomática, antitérmicos, analgésicos e antieméticos. Nas formas severas, pode ser necessária a internação com hidratação venosa e dieta livre. O paciente deve ter um acompanhamento próximo laboratorial com o INR, bilirrubinas e observação de sinais de encefalopatia. E em havendo caracterização de formas graves com alargamento de INR e ou encefalopatia, o início de antivirais ainda na fase aguda. Pesquise sempre o flapping nesses doentes com critério de gravidade. O flapping às vezes é o primeiro sinal de encefalopatia. E observe a classificação de Westhaven, que é a classificação clínica da apresentação da encefalopatia, onde nós temos pacientes no estágio 0, que têm intelecto e comportamento normal, apenas os testes psicométricos são prejudicados. O grau 1, onde há uma leve perda de atenção. O grau 2, o paciente já está letárgico. O grau 3, ele é sonolento, mas responsivo. E o grau 4 é o coma hepático. Então, esses critérios devem ser acompanhados na avaliação de um doente com hepatite B de forma mais severa. A lamivudina tem um papel fundamental no tratamento da hepatite B grave. A lamivudina tem um potencial de início de resposta antiviral bem rápido, ele é bem potente e ele tem impacto na diminuição da bilirrubina, na normalização do tempo de protrombina e da redução da transaminases desses doentes que apresentam com formas mais severas de hepatite B aguda. Uma alternativa mais utilizada no momento é a utilização do Entecavir. Esse estudo mostra a comparação do uso do Entecavir com o placebo na falência hepática aguda pelo vírus B e há uma clara resposta favorável à utilização de Entecavir nesses pacientes. Então, em pacientes com hepatite B forma severa, que são aqueles que apresentam alargamento de INR e aparecimento de encefalopatia, se faz necessário a utilização de antivirais, lamivudina ou Entecavir. O guideline da Associação Americana nos diz que nós podemos lançar mão nessa situação da lamivudina, da telbivudina e do Entecavir. Telbivudina nós não temos no Brasil. Já o guideline da Associação Europeia recomenda tenofovir ou Entecavir, que também são duas drogas que nós temos disponíveis no Brasil. Aqueles pacientes que não evoluem bem, apesar do tratamento antiviral, que evoluem com piora do INR, com acentuação da encefalopatia, devem ser levados ao transplante hepático, obedecendo os critérios do King's College. Bom, e aqueles pacientes que têm hepatite B aguda e que se recuperam bem, quando é que você começa a liberar esses pacientes para suas atividades, o que a gente chama de período de convalescência?
A primeira coisa é observar que o paciente deve estar assintomático. Ele deve estar com melhora de náusea, com melhora de vômito, se tinha artralgia, se tinha indisposição, deve estar recuperado. Normalmente a gente começa a liberá-los para alguma atividade quando a TGP, que está errado, a TGP está abaixo de 100 ou em queda significativa, e normalmente com a bilirrubina total abaixo de 2, seriam critérios de segurança para começar a liberar seu paciente para uma atividade normal. A cura, então, laboratorial é representado pelo desaparecimento do HBsAg e do anti-HBc-IgM, a persistência do anti-HBc-IgG, o HBe negativo, o anti-E positivo e o fundamental, o aparecimento do anti-HBs, que será o marcador que definirá a cura desse paciente. O que fazer com contactantes? Indivíduos que entram em contato com portadores de hepatite B aguda. A profilaxia deve ser feita com vacina e com a utilização de imunoglobulina anti-hepatite B. Essa profilaxia é a mesma que se faz para recém-nascidos de mães portadoras do vírus B. Mas o mais importante é se recomendar a prevenção para todo mundo. A vacinação contra a hepatite B ela já faz parte do calendário vacinal da criança brasileira. Então, o que se percebe é que quanto mais se vacina, evidentemente que menos hepatite B nós teremos. Vejam que já há uma cobertura vacinal de 3 doses efetiva no mundo ocidental. Esse gráfico é de 2009, é evidente que a situação já está muito melhor. E em 2009 nós já tínhamos cobertura no Brasil de mais de 90%. A incidência da hepatite B, a partir do momento que foi estabelecido o calendário vacinal nos Estados Unidos, teve uma queda substancial mostrando a efetividade dessa vacina. Bom, vamos conversar então agora sobre o que fazer com os portadores de hepatite B crônica. Nós temos no Brasil um PCDT, um protocolo clínico terapêutico para hepatite B e co-infecções. E nossas orientações seguirão esses protocolos. Lembrando para vocês que a definição primordial da hepatite B crônica é aquele paciente que tem um HBsAg persistentemente positivo por mais de 6 meses. A partir daí nós vamos definir se ele seria candidato a tratamento medicamentoso ou seria apenas acompanhado. Quais são os objetivos do tratamento da hepatite B crônica? Nós temos duas situações. A primeira situação é o paciente HBsAg positivo, HBeAg positivo. O primeiro objetivo nessa situação é transformar o HBeAg reagente em não reagente com o aparecimento do anti-HBe. Se não for possível isso, considera-se um objetivo importante a normalização da TGP e a redução da carga viral do HBV-DNA para menos de 2.000. A segunda situação são os pacientes HBsAg positivos, HBeAg negativo e anti-HBe reagente, que seria o critério da mutação precoce. O desfecho que se busca é a normalização da TGP e a redução do HBV-DNA a menos de 2.000. Vejam que na primeira situação se busca o anti-HBe. Na segunda situação, o paciente já é anti-HBe reagente. Portanto, o meio de classificá-lo como responsivo ao tratamento seria a normalização da transaminase e a queda do HBV-DNA. Nos pacientes cirróticos, que já são tratados, mas já apresentam-se em fase de cirrose, busca-se uma redução da carga viral, objetivamente abaixo de 2.000, e o desaparecimento do HBeAg. Se você consegue isso,
Essa situação terá impacto claro no risco de carcinogênese, na diminuição dos episódios de descompensação clínica e na melhora da qualidade desse paciente cirrótico. Antes de tratá-los, algumas recomendações gerais. O paciente portador de hepatite B deve ser imunizado para hepatite A, então você solicita o anti-HVA e IgG. Se ele já tem positivo, ele está imunizado, se não tem, deve ser vacinado. O paciente deve receber os insumos para o tratamento, que são as medicações, e orientações para a prática de sexo seguro e evitar a ingestão de álcool. E recomenda-se um acompanhamento próximo do serviço de saúde para estimular a adesão do paciente e principalmente para garantir que ele não suspenderá o seu tratamento. Quais são as principais indicações, então, para o tratamento? A primeira indicação é o paciente HBeAg reagente, quer dizer, tem replicação viral, com transaminase acima de 2 vezes o limite superior da normalidade. Se o paciente tem replicação e tem transaminase alta caracterizando fenômeno inflamatório, você já pode iniciar o tratamento, você já está autorizado a iniciar o tratamento. Um segundo critério é um paciente com mais de 30 anos e que seja HBeAg reagente, independente da transaminase. O terceiro critério é o paciente HBeAg não reagente, com um HBV-DNA acima de 2.000 e uma transaminase acima de 2 vezes o valor normal, o que caracterizaria a mutação precoce. Esse paciente, então, também deve ser tratado. Algumas situações especiais que fogem àqueles critérios iniciais também merecem tratamento na hepatite B crônica. Uma história familiar de carcinoma hepatocelular, a presença de manifestações extrahepáticas, a co-infecção vírus B, HIV ou vírus B, vírus C, hepatite aguda grave, que já foi citada, com presença de coagulopatia ou icterícia, reativação de hepatite B crônica por uso de imunossupressores, pacientes com cirrose, pacientes que fizeram biópsia hepática e têm atividade 2 ou grau de fibrose 2, ou que fizeram elastografia hepática e ela mostrou uma elasticidade acima de 7, também terão indicação de tratamento. E aqueles pacientes em que você tem o HBsAg positivo e eles irão receber terapia imunossupressora ou quimioterapia. É interessante que você comece o antiviral para prevenir uma reativação da replicação desse vírus. Quais são as opções terapêuticas, então, que nós temos no mercado? Nós temos os 2 interferons, o alfa-PEG-interferon 2A ou o alfa-PEG-interferon 2B, que são estimulantes imunológicos, e nós temos os antivirais, que são o Entecavir e o Tenofovir. Os interferons, os PEG-interferons, cada vez menos têm sido utilizados na prática clínica. A principal vantagem da utilização do interferon é que nós estamos fazendo um tratamento finito. Ele usará essas doses preconizadas por cerca de 48 semanas e a partir daí você vai verificar se há resposta terapêutica ou não. O problema é que essas drogas têm muito efeito colateral. Elas dão febre, elas dão anemia, elas dão plaquetopenia, dão leucopenia, favorecem infecções, dão depressão. Então você às vezes pega um paciente absolutamente assintomático e o torna doente realmente durante um ano de tratamento para uma possibilidade de cura no máximo de 30%. O outro grande problema é que pacientes que têm carga viral alta, acima de 20.000, normalmente não respondem aos interferons. Por isso, consideramos que a melhor opção é a utilização de drogas antivirais. Essas drogas são por via oral, têm pouquíssimos efeitos colaterais a longo prazo, são bastante toleráveis. O problema é que serão usadas a longo prazo e, na maioria das vezes, nós não conseguiremos parar essas drogas.
Elas são drogas que, na maioria das vezes, inibem a replicação viral e não curam a doença. As duas preferenciais são tenofovir, que você usa um comprimido de 300 mg por dia por tempo indeterminado. A segunda opção é o entecavir. Nós temos duas formas de tratamento nos pacientes com hepatite e com cirrose até Child-A, você usa 0,5 mg por tempo indeterminado. Já nos pacientes portadores de cirrose Child-B ou C, a dose é um pouco maior, é de 1 mg. Preferências entre uma e outra. O entecavir parece ser mais seguro em pacientes com possibilidade de lesão renal. Então, se você tem um paciente com algum risco de lesão renal, é melhor que você use entecavir ao invés de tenofovir. Em relação às manifestações extrahepáticas, esse guideline de 2017 da Associação Europeia define que as principais manifestações são a vasculite, a púrpura, a poliarterite nodosa, as artralgias, as neuropatias periféricas e as glomerulonefrites. Eles recomendam, então, que essas manifestações extrahepáticas podem responder ao tratamento antiviral, ao uso do entecavir ou do tenofovir, e que você deve evitar o uso de PEG-interferon nesses pacientes, porque essas manifestações normalmente têm um caráter imunológico e o interferon piora as manifestações imunomediadas. Quando suspender essas drogas? Esse é o grande dilema. O primeiro critério de suspensão seria aquele paciente que perde o HBS e desenvolve o anti-HBS, que seria um critério de cura. E mesmo assim você ainda deve manter a droga por 6 a 12 meses com consolidação. Isso é uma pequeníssima maioria dos pacientes no grupo dos que são tratados. Deve-se citar que se você não tem a consolidação, se você não tem o aparecimento do anti-HBS, o risco de recidiva, de volta da doença após a suspensão, mesmo ele perdendo o HBS, é muito alto. Um segundo critério é o paciente HBeAg, que faz a perda do HBe e desenvolve o anti-HBe. Você também deveria fazer uma consolidação por 6 a 12 meses. Nos pacientes que são HBe negativo, é bem mais complicada a suspensão. Alguns esquemas recomendam que você não pode suspender com pelo menos 3 anos de tratamento, com transaminases absolutamente normais e com fibrose mínima, uma elastografia. E a grande maioria termina fazendo o tratamento por tempo indefinido. Alguns comentários em relação ao risco de carcinoma hepatocelular e hepatite B. Vejam que a melhor forma de prevenir a hepatite B, o carcinoma hepatocelular no portador de hepatite B é o clareamento do HBS. Vejam, pacientes que são HBsAg positivo e HBeAg positivo têm alto risco de carcinoma hepatocelular. Esse risco é menor no HBsAg positivo e HBeAg negativo e é bem mais baixo no HBsAg negativo ou HBeAg negativo ao longo do tratamento. Mas mesmo que você trate esses pacientes, que o paciente esteja em tratamento com drogas antivirais, nós não conseguimos zerar o risco para carcinoma hepatocelular. E esse risco é maior nos portadores de cirrose descompensada do que nos portadores de cirrose compensada. Então, a gravidade da cirrose também define o risco do carcinoma hepatocelular na. Quando a gente compara tenofovir e entecavir em relação à prevenção do carcinoma hepatocelular, esse estudo chinês em Hong Kong mostra que o tenofovir parece ser mais efetivo do que o entecavir a longo prazo na prevenção do carcinoma hepatocelular. Nós concluímos então
dizendo a vocês que a hepatite B aguda evolui na maioria das vezes de forma assintomática e benigna. Há possibilidade de evolução para formas crônicas em torno de 5% na população geral e principalmente na transmissão vertical, que representa cerca de 90% de risco. O tratamento antiviral deve ser avaliado nas formas agudas graves, que são aquelas com icterícia e com sinais de encefalopatia, e nas crônicas com replicação viral significativa e em pacientes cirróticos. O risco do carcinoma hepatocelular não é totalmente abolido com o tratamento. Vocês viram que pacientes cirróticos, principalmente os descompensados, eles têm risco importante de carcinoma hepatocelular mesmo sendo tratados. E a vacina é definitivamente a forma mais efetiva de prevenção da doença e deve ser estimulada sempre. Muito obrigado. Estou à disposição no sergio_pessoa@uol.com.br.